Boa noite, vamos começar o nosso culto de oração hoje, culto de oração e missões. Vamos lembrar isso, nossa mensagem tem sido toda quarta, baseado na nossa chamada para a obra de Deus. Queremos agradecer a todos que estão aí conosco, estamos alegres por vocês estar conosco. Muito bem, vamos orar. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco nesse momento de crise de saúde. Queremos te pedir que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, com sua forte mão. Te pedimos por misericórdia, Deus, Pai, que venha sobre nós. Te peço por este culto que o Senhor esteja recebendo, como arma suave, perdoa, Deus Santo, pelas nossas fraquezas, que muitas vezes pecamos contra ti. E ainda, Deus, Pai, rogo a Ti, te pedindo pelos nossos missionários, aqueles da qual a gente conhece, daqueles também que a gente não conhece, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, capacitando, ó Deus, direcionando cada vez mais na Tua obra. Que o Senhor esteja suprindo todas as suas necessidades, e que esses vírus, ó Deus, Pai, que está percorrendo o mundo todo, não alcance nenhum deles. E se tiver alcançado, ó Deus Santo, que o Senhor esteja sendo com ele, cuida, ó Pai, de cada um. Glória a Deus, eu te peço em particular nesse momento, pela vida do irmão Francisco Davi, que o Senhor esteja cuidando da sua saúde e abençoando ele, que ele possa sair dessa. Cuide de cada um de nós que se encontra aqui, e aqueles que também estão nos assistindo, que o Senhor esteja abençoando. Desde já eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos tentar. Oi, Tem um? Tem. Nós iremos cantar, irmãos, o hino 579. Tem. O hino. Cantemos. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celeste
Vamos fazer uma leitura. Quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-os dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Amém. Eu estava no mar, por isso que eu não consegui achar. A folha voou. Muito bem. Se o texto da Bíblia diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, então precisa pelo menos um despertamento para que o trabalho de Deus seja feito. Nós iremos cantar agora o hino 421. Esse hino, ele diz que nós temos habilidade para falar de tudo. A gente fala de política, a gente fala de religião, a gente fala de coisas da sociedade, mas menos de Cristo. O mais que se aproxima, às vezes, é religião. Mas quando se fala de religião, não está se falando de Cristo. Então, em 421, cantemos. 421. Eu penso que é maior. 421. Cantemos. Sabes falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador.
vamos cantar. O que eu falei no instante? É um canto. Não sei se está com a parte aí na mão. Aquele canto que diz: Pai, abre o meu coração. Vamos lá? Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Ó Pai, abre o meu coração. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Não, tá na mão. Aí vocês, né? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Então agora nós vamos seguir a nossa programação. Só vou pedir a Paulinha que não vai cuidar. Sim, eu quero aqui de café. Café ou água? Café. Leia também? Alex também? Muito bem. Eu quero continuar, meus amados irmãos, falando ainda do ministério do apóstolo Paulo. Ministério esse que nos enche de alegria e de desejo de fazer missões,
E eu gostaria que os amados irmãos pudessem estarem atentos a tudo isso. Deus tem sido gracioso conosco em nos dar o respirar, nos dar condições de falar. E na semana passada nós vimos na vida, e no ministério do apóstolo Paulo uma visão missionária. Um pouquinho aqui para melhorar a garganta, viu? Muito bem. E seguindo aí, nesse contexto da vida e do ministério, do apóstolo Paulo, semana passada nós vimos que ele foi vocacionado. A verdade é que quando nós somos salvos, Deus ele tem duas ações no dia em que ele nos faz nascer de novo. Ele nos chama para a salvação, para nos dar a vida eterna, e ele também nos chama para o trabalho, para o serviço. E então é aí que existe o que nós chamamos de uma vida cristã. Na nossa vida cristã não há lugar para preguiça, não há lugar para ociosidade. O Senhor nos chamou para trabalhar. Por isso, a nossa ânsia deve ser essa. Eu quero trabalhar na obra de Deus. Eu quero contribuir na obra de Deus para que pessoas possam ser salvas. Para que pessoas possam ouvir o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem salvo e vocacionado. Ele é um exemplo de ministro. E ele teve uma experiência marcante. Ele teve uma chamada. Partindo dessa chamada, Paulo, ele passa a ser um homem de coragem. E aí você pergunta, mas ele era um centurião? Ele era um homem de coragem? Ele prendia as pessoas? Ele ia em frente de batalha? Mas eu não estou falando dessa coragem. Na pregação do Evangelho, meus amados irmãos, Paulo não podia usar esse tipo de coragem. No serviço do Senhor, Paulo não podia usar a sua força. A prova é que muitas vezes ele fugiu dos inimigos. E mesmo assim, ainda está dentro desse homem de coragem. Porque, mesmo fugindo, Paulo era um homem de coragem, porque a fuga de Paulo não era covardia, não era medo, e sim estratégia. Era uma estratégia de que ele fugiria dali e pregaria no outro canto. E enquanto isso, ele ia fazendo soldado de bobos. Procurava Paulo aqui, ele fugia para lá. Procurava Paulo aqui, ele fugia para lá. E assim, ele foi conquistando espaço na obra missionária e conquistando pessoas para o Evangelho. Por isso ele era um homem de coragem. Homem de coragem para lutar na guerra? Agora não. Ele era um homem de coragem para pregar o Evangelho. Quantas vezes você não já parou para pensar e até mesmo disse, eu não tenho coragem de pregar o Evangelho? Tem.
Tem, porque essa coragem não é sua. Essa coragem não é sua. Essa coragem é Deus quem nos dá mediante o Espírito Santo dele. E ser corajoso aqui é ser destemido. Apesar do medo, eu irei. Então eu tenho que ser destemido para cumprir a minha missão, que está exatamente centrada na promessa de livramento. Paulo pensou isso e agiu dessa forma. Assim, ele se tornou na obra do Senhor um vaso de bênção. Hoje eu quero falar da consciência missionária de Paulo. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 5, olha o que ele diz. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 3. Para fechar aqui o raciocínio. Diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. A versão de vocês, tem alguma palavra diferente? Pronto, censurado. Dando testemunho para que o nosso ministério não seja censurado. Então, isso faz parte da nossa consciência missionária. Nós estamos, primeiro, conscientes que temos uma missão a seguir, e essa consciência que temos uma missão me faz fazer algo diferente. Agora eu dou um pulinho para Efésios capítulo 6, e aí a gente lê aqui 19 e 20. Eu já vou pedir aqui os meus universitários que leiam aqui. Efésios 6, 19 e 20. Quem achar primeiro, lê. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Olha aí, o apóstolo Paulo estava agora pedindo oração através da carta aos Efésios, para que ele tivesse intrepidez. Intrepidez, que vai dar a mesma coisa para que eu tenha coragem de ir mais além, para que eu possa realmente furar barreiras e chegar até onde precisamos chegar, até onde o Evangelho precisa chegar. Então aqui nós vamos entender que o apóstolo Paulo, muito cedo, ele compreendeu que na posição
de embaixador, e olha que 2 Coríntios diz que nós somos embaixadores, né? Embaixadores de Cristo. E ele entendeu bem rápido isso. Ele entendeu que na posição de embaixador, não era suficiente apenas exercer o ministério. Não era suficiente apenas dizer que era missionário. Mas era preciso, meus amados irmãos, fazer esse ministério ou viver esse ministério com inteireza de coração. Com inteireza de coração. Paulo estava ciente de que ele não era apenas um missionário. Ele tinha que fazer valer essa posição. E sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Nós não podemos fazer ou viver o nosso ministério de reconciliação. E olhe que aqui eu estou falando no geral. Deus deu a todo crente o ministério da reconciliação. Então nós não podemos fazer ou viver esse evangelho de uma maneira leviana. Sabe por quê? Porque Deus leva em conta não apenas o que nós fazemos, mas Ele se importa muito, meus amados irmãos, com a motivação pelo qual nós fazemos, pelo qual nós exercemos o evangelho, o ministério. E quando Deus, pensando nisso, quando Deus vendo isso, vendo a minha motivação para pregar o evangelho, Ele vai de fato se agradar. Daí vem 3 coisinhas que eu tenho que ter comigo, se eu quero fazer bem o trabalho de Deus, se eu quero servir bem ao Senhor. Por quê? Porque Ele vai ver o meu zelo. Então daí vem o meu zelo pela obra de Deus. Eu preciso ser zeloso na obra de Deus. E quando nós somos zelosos na obra de Deus, nós estamos agradando a Deus. Por quê? Porque esse zelo pela obra de Deus, na verdade, nós estamos lutando pela obra. Nós estamos enfrentando tudo pela obra do Senhor. É importante que nós venhamos a pensar dessa maneira. Nós estamos tendo aquela ideia de que o Senhor está de fato se agradando de nós. Agora, precisamos ser zelosos. E olha que a palavra zelo aqui, ela tem um significado de até mesmo ciúmes. Eu lembro que quando eu me converti, em São Paulo, vim para Juazeiro, e eu tinha um certo zelo, até hoje eu acho que eu tenho, né? Mas o zelo que eu tinha, ele era tão notório por mim mesmo, que eu ficava muitas vezes, eu dizia assim, por que crente tal, por que movimento tal faz isso, faz aquilo, e nós os batistas não fazemos? Eu tinha isso. Eu reclamava do meu movimento porque não fazia tal coisa. E aí eu fui começando a entender que para o meu movimento se destacar na obra missionária, ou no evangelismo, e outras coisas mais, eu precisava fazer a minha parte. Eu não podia simplesmente cruzar meus braços e ficar falando do restante, dos irmãos, do movimento em si. Não, eu tinha que fazer a minha parte. E aí é onde entra o nosso zelo. O nosso zelo pela obra de Deus deve ser tão grande que você não tem que se preocupar com mais ninguém, que esteja ou não. Você tem que ir. No zelo você vai, mesmo que não vá ninguém com você, mas você vai. Você vai. Você vai em frente porque você tem zelo pela obra de Deus.
Irmão Antônio, Deus abençoe, está chegando agora, né? Muita chuva lá em Fortaleza, né? Muito bem, está parecendo um dia lá, né? Muita chuva, né? Então a ideia do zelo, meu amado irmão, é você ir independentemente de quem vá com você. Ou seja, você vai fazer a sua parte, porque você é um servo zeloso da obra de Deus. Zeloso da obra de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, ele diz lá, somos feituras suas, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou, né? De antemão, né? Para que andássemos nela. Então, andar nas obras que Deus preparou para nós é exatamente andar no serviço do Senhor, viver no serviço do Senhor, ser feliz no serviço do Senhor, ser zeloso no serviço do Senhor. Então Deus, Ele vê a nossa motivação, e a nossa motivação tem esse elemento, o zelo pela obra de Deus. O outro elemento na minha motivação é o amor pelo pecador e pela obra em si. Eu amo a obra de Deus, assim como eu amo o pecador. Só que o meu amor pela obra de Deus e o meu amor pelo pecador, mesmo sendo amor, tem motivações diferentes. Qual é a diferença entre o meu amor pela obra e o meu amor pelo pecador? Primeiro, que o meu amor pela obra é porque eu sei que eu tenho o privilégio de servir ao Senhor e quero agradá-lo, quero glorificá-lo. Eis aí o meu amor pela obra. O meu amor pelo pecador é exatamente por vê-lo naquela situação, como o texto lá de Mateus 9, 35 a 38, vê-lo naquela situação, desgarrado, como ovelha que não tem pastor, sem nenhuma condição de vir a Deus, sem nenhum direcionamento de vida, e então eu quero ir a Ele. Então eu vejo que esse homem precisa se aproximar de Deus. Então meu amor por ele vai nesse sentido, de tirá-lo, de conseguir trazê-lo para Cristo. E então ele ser arrastado por Cristo do lamaçal do pecado. Então meu amor na obra de Deus e pelo pecador é um elemento, o segundo elemento da minha motivação na obra de Deus. O primeiro é o zelo, depois vem o meu amor pela obra de Deus e pelo pecador. E o segundo elemento é o entusiasmo. Olha, se eu zelo pela obra de Deus e amo a obra de Deus, então logo eu vou ser entusiasta em fazer isso. Eu vou estar entusiasmado mesmo. O meu entusiasmo, ele vai fazer com que eu vá mais além. O entusiasmo, ele contagia pessoas. Contagia. Ontem eu estava dizendo para as crianças que quando dá mais ou menos 3 horas da tarde, eu digo assim, 1 hora, foi isso? Ela está corrigindo, foi 3 horas não, foi 1 hora. Quando dá mais ou menos 1 hora da tarde, eu digo, eita, hoje tem live das crianças. E eu digo bem animado, Netinha Paloni, e aí a gente... Desse jeito não, foi desse jeito aí não. Desculpa, eu estou aqui para dar uma piada com ela, uma brincadeira com ela. Mas nós nos alegramos, a gente senta ali na mesa e já começa a organizar as coisas para de noite, e quando chega aquele momento da live das crianças, já houve ali umas brincadeiras, e conversamos e cantamos, já preparamos tudo para aquele momento. Para aquele momento. Então nós estamos alegres. Então tem entusiasmo. Se alguém entrar aqui em casa e ver o nosso entusiasmo, caramba, deve ser um episódio muito, muito bonito, muito importante para você estar fazendo tudo isso.
Entusiasmo leva as pessoas a comprarem a tua ideia. Agora, quando você é complicado. Nem isso a pessoa quer comprar. Está entendendo? Então, temos que ter o quê? Zelo pela obra de Deus, amor pela obra de Deus e entusiasmo. Entusiasmo. O entusiasmo da Patrícia aqui. Olha aí, ó, a Patrícia, né? A Patrícia hoje está entusiasmada, não tá ela? Mas a bichinha é porque está dodói. Mas você sabe que a Patrícia não é assim. É? Pronto, a netinha disse a mesma coisa ontem, foi na live, foi difícil chegar até aqui. Pois bem, nós estamos aqui entendendo o quê? Que Deus, ele vê a nossa motivação, Ele vê o nosso zelo, o nosso amor e o nosso entusiasmo pela sua obra. E quando Deus vê isso, o que é que Ele faz? Ele se alegra, se alegra. Aí você diz, se alegra. Sim. Se Deus se entristece, como diz lá em Efésios 4:30, quando nós pecamos, então quando nós fazemos a obra dele, Ele se alegra. Ele se alegra. E é maravilhoso podermos alegrar o Senhor, pode ter certeza nisso. Então Deus, vendo isso, ele vendo a motivação, então Paulo também tinha isso. O apóstolo Paulo, ele tinha zelo, ele tinha amor e ele tinha entusiasmo na defesa da fé cristã. E olha que é interessante, quando você está pregando o Evangelho, você está, aqui no contexto de Paulo, ele estava defendendo a fé cristã, mas ao mesmo tempo querendo que essa fé viesse a ser conectada na mente daqueles que estavam ao seu redor. Por que era uma espécie de defesa da fé? Por causa das inúmeras religiões que haviam naquela época e muito forte. Chegar com um evangelho diferente, novo naquela época, precisava ter muita intrepidez. Precisava ter muita intrepidez. Por isso que ele pede oração aos Efésios, para que ele tenha intrepidez na pregação da palavra de Deus. Então Paulo, ele era um homem comum, era um crente que precisava de oração para seguir em frente com o evangelho, né? Pode ter certeza disso. E tem mais, a compreensão dele era de que Deus merecia o melhor. Será que é essa também a nossa compreensão? A compreensão de Paulo é que Deus merecia o melhor que ele fosse capaz de fazer. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22 e 23. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22 e 23. Só para coroar isso que eu acabei de dizer. E aí, vê. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço, né? Por causa do Evangelho. Com o objetivo de quê? De salvar, né? Que a palavra chegue até pessoas. Então, o apóstolo Paulo tinha esse entendimento, certo? Ele foi chamado, como a gente viu na semana passada, foi chamado. Agora, é entregue a Paulo o quê? O ministério da reconciliação. Parece com alguém hoje? Parece conosco. É a mesma coisa. Interessante que não é uma figura. Olha, quando você vê um cordeiro sendo morto, não, quer dizer, você vê não, né? Quando você estuda sobre um cordeiro sendo morto no Antigo Testamento e estuda sobre Cristo na cruz, você vai ver que o cordeiro lá era uma figura de Cristo.
Só que o que aconteceu com Paulo não era uma figura do que aconteceu conosco hoje. Ao mesmo tempo, o que Deus fez com Paulo, fez também conosco aqui. Ele não é uma figura. Deus fez a mesma coisa. Ele nos transformou, Ele nos vocacionou e Ele nos deu um ministério. Qual é o ministério? Da reconciliação. Assim como Paulo, né? Nós recebemos o ministério da reconciliação. Então aqui, o fato de Paulo ter sido reconciliado com Deus, dava a ele motivação para ajudar os outros a saírem, né, da sujeira, do lamaçal do pecado. E ainda também a ter a idêntica experiência com ele. Paulo quer dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam que o que Deus fez comigo, Ele fez também com vocês. Provavelmente alguém até hoje diga: não, eu acho que eu não tenho dom não de pregar o Evangelho. Olha, todo crente tem o dom de pregar o Evangelho. Porque o dom é o quê? Não, presente? É um presente. Um dia você vai chegar diante de uma pessoa e vai dizer o que Cristo fez na sua vida. Logo você prega o Evangelho. Eu lembro-me de uma irmã, nesse contexto aqui, nosso, que se converteu e ela estava muito entusiasmada para pregar o Evangelho, mas ela não sabia ler, e então isso dava um certo freio naquele desejo que ela tinha de aprender a ler. E então, eu disse a ela o seguinte: irmã, a senhora só precisa dizer o que Cristo fez na sua vida. E sabe como ela começou? Com a mãe dela. Ela começou a falar de Cristo para a mãe dela. E quando ela começou a falar de Cristo para a mãe dela, ela sentiu-se poderosa, né, nesse sentido. Ela sentiu que tinha autoridade para falar. Porque a mãe dela olhava para ela e olhava com respeito pela autoridade que a sua filha tinha de pregar o Evangelho para ela. Daquele dia em diante, abriu-se, né, rasgou um véu, né, destampou aquela ideia que ela tinha fechada, né, de não saber pregar, de não ter o dom de pregar, e ela começou a pregar. E hoje ela prega em qualquer lugar que ela chega. Ela vai trabalhar na casa de família, ela prega para as pessoas. Então ela hoje faz o trabalho dela. Então qualquer um pode fazer. Claro que Deus, às vezes, ele separa um para a linha de frente. Mas todo crente é um evangelista. Todo crente é um missionário. Senão, nós não cantávamos para as crianças. Então, se não é um impostor. Mas você vai estar falando esquisito aqui no meu nome. É um impostor. Se você é crente e vem dizer que não é evangelista e que não é missionário, então você não é nada no reino de Deus. Talvez você nem entrou nesse reino ainda. Então pense nisso. Pense nisso. O texto deixa bem claro que nós somos reconciliados. O texto foi dito? Foi, né? Vamos ler outro aí. Agora Colossenses 1, versículo 20 a 23. Colossenses 1, versículo 20 a 23. E que, havendo por ele... Tá certo? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se todavia permanecerdes fundados e firmes na fé,
E não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual é pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que Paulo nos ensina é que no exercício do ministério da reconciliação, você vai entendendo claramente o que é que Deus quer. Deus, com o ministério da reconciliação, ele declara o seu total interesse na salvação do pecador. Ele quer, primeiro, reconciliar o mundo. Reconcilia o mundo com ele. E quando ele reconcilia esse homem com ele, então agora ele manda o homem trabalhar para que continue o ministério da reconciliação. Então aqui significa que o próprio Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele se torna o agente reconciliador do homem, do pecador, né, para com ele. Então é o mesmo Deus que está irado com o homem, ele mesmo faz essa reconciliação. E aí, tem alguma coisa, alguma fatia do homem na salvação? Não. Tudo é Deus quem faz. Ele nos torna isso. Ele nos torna embaixador. Somos, sim, embaixadores de Cristo. É o texto. O texto de 2 Coríntios nos mostra que nós somos embaixadores. Nós cuidamos das coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, a credencial usada, né, em todo o tempo por ele, era uma credencial de enviado. O embaixador é um enviado. Ele é enviado de um país para outro. Então todo crente está vivendo aqui, porém a nossa pátria é celestial. Nós ainda não estamos lá, mas é nossa. Aqui nós estamos trabalhando no ministério da reconciliação. Se você não está trabalhando no ministério da reconciliação, você está enrolando o seu patrão. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Um embaixador do Brasil pode ir para a Inglaterra para onde for, mandar um relatório que está fazendo isso e isso, e ele só nas praias, só nas piscinas, só nos bares. Ele pode fazer isso. Até que um dia um repórter veja isso e torne público a mentira dele, a preguiça dele. Mas o nosso Deus, ele sabe o que é que você está fazendo aqui. Se você é embaixador de Cristo e não está agindo como, você vai pagar caro por isso. Vai chegar naquele momento chamado Tribunal de Cristo. É ali onde todos os crentes vão passar. Suas obras irão passar diante do crivo de Deus, diante do fogo de Deus. E quando suas obras passarem, desculpem aí, e quando nossas obras passarem no crivo de Deus, e elas vão ser queimadas, todas as nossas obras vão ter que passar pelo fogo, como a esteira da grindena, né? Passar pelo fogo. Mas algumas das nossas obras serão queimadas. E ai daquele cujas quais as suas obras forem queimadas. Se as obras forem queimadas, é porque não foi feita de pedras preciosas como ouro, prata e bronze. Ela foi feita de feno e madeira. Então vai ser queimada. E uma vez queimada, o resultado é que o dono dessas obras vai pagar um preço chamado envergonhamento diante de Deus. Quer saber o que é isso? Espere o dia que Deus vai dizer a você. Espere esse dia. Deus vai dizer.
Então, meus amados, somos chamados a exercer o nosso ministério. E para exercer o nosso ministério, nós temos que, de fato, saber que não só temos uma vocação missionária, como também temos uma consciência missionária. Então, meus amados, quero dizer a vocês que o maior legado de Paulo para nós são os escritos inspirados, que é a palavra de Deus. Olha o legado dele para nós. A Bíblia, né? O estilo de vida desprovido de qualquer tipo de ambição, né? Ambição material, por exemplo. O que fica para nós? O compromisso sério, o testemunho da sua fé, o ministério rico da graça de Deus. Esse é, de fato, o legado de Paulo para nós. Olha, tem pessoas que morrem e deixam um legado. E o legado de Paulo é esse. Estilo de vida desprovido de ambição. Compromisso sério com o testemunho da fé. O ministério rico da graça de Deus. Para que nós possamos hoje fazer o que ele fez. E que não é impossível fazer. Então, meus amados, que Deus nos ajude a imitar o exemplo do apóstolo Paulo. Eu quero finalizar essa parte usando o texto de Filipenses 3, versículo 17. Depois 4, versículo 9. Vamos lá. Filipenses 3. Pode ler para mim? Aí, está lendo? E aí? Filipenses 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. O 4 e 9. Capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então vamos aos nossos pedidos de oração. Você faz o seu pedido, enquanto isso nós cantamos o hino. 62. Lembrando que a obra nossa aqui, nosso ministério aqui só tem sentido se for em nome de Jesus. Cantemos. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a
oração. Certo. Muito bem. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos por estarmos, ó Deus, ciente da nossa missão aqui na terra. Somos gratos, Pai Santo, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. E eu quero, ó Deus, neste momento, pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nós. E nesse momento, ó Deus, eu quero elevar a Ti, ó Pai, os pedidos dos meus irmãos. E peço, Pai Santo, pela vida da Sara, a sua saúde, ó Deus, física e espiritual. O Senhor sabe que ela tem problema de saúde e nesses dias, ó Deus, se agravou mais ainda. Eu peço que o Senhor esteja trabalhando na vida dela para que ela possa, ó Deus, ter força espiritual e física para contribuir mais e mais com a Tua obra no seu serviço. Peço também pelo pai dela, o sagrado, pela vida dele, e agradeço porque o Senhor tem dado a ele a melhora da sua doença. Agradeço a Deus pela a saúde que o Senhor está agora dando a ele, está melhorando. Também peço a Deus pela saúde, e agradeço pela saúde do avô, né? O seu Manuel, da sala no caso, Leonel Santana, que já está, ó Deus, está melhorando. Então nós agradecemos por isso ao Senhor. Também peço pela salvação da família da sua mãe, da Cláudia, né? Pela família dela, a Toninha, não sei o nome da mulher, da mãe dela, mas o Senhor sabe o nome. Então, que a salvação chegue, ó Deus, naquela casa, que ali ninguém é salvo, ali na casa da família da irmã Cláudia. Cuida dela, Deus, também, para que ela possa no trabalho ser forte, ser persistente, ó Deus, em suas ideias bíblicas, e aumenta mais e mais, ó Deus, ali, dá mais força a ela, para que ela tenha o seu testemunho ali de barro no seu trabalho. Peço também, Deus Santo, pela vida da maioria dos irmãos que estão sofrendo aí, ó Deus, passando por dificuldades em leitos e hospitais. Também peço, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um, né, desses profissionais que estão à frente do vírus, aí lutando contra, para trazer saúde física para as pessoas que ali estão. Também peço, Pai Santo, pelo pai da irmã Lúcia, que ainda está na UTI, que o Senhor Deus tenha cuidado dele ali, dando ali a saúde física daquele homem, e salvando, Deus, também essas pessoas. Peço pela vida espiritual dela, que o Senhor esteja trabalhando no sentido de que ela possa ser a serva, a fiel como ela tem sido, que ela possa estar sempre grata a Ti, né? Peço também, ó Deus, oração pela a família do Lucas, do Luquinha, que o Senhor Deus esteja trabalhando aí na vida dele, puxando mais e mais a Deus para o Teu serviço. Que o Senhor Deus esteja trabalhando também na vida de sua família, dando saúde a Sabino, que é o seu avô, da sua mãe, do seu pai, seus irmãos, todos aqueles que, ó Deus, estejam ali ao seu lado. E também, ó Deus, te peço pelos irmãos da nossa igreja, que o Senhor Deus esteja trabalhando na vida de cada um e que possamos, ó Deus, estar ciente da nossa responsabilidade. Cuida, Pai Santo, dos nossos velhinhos ali na nossa igreja, irmão Chico, irmã Andara, irmã Maria José, irmã Raimundinha, 1 e 2, né? Irmã Raimundinha do Pantanal, irmã Raimundinha lá do Alto Novo. Cuida, Deus Santo, desse Teu povo. Também peço pela avomia aqui, ó Deus, em Itapipoca, que o Senhor Deus esteja segurando, Deus, esses Teus servos. São servos que fizeram história na vida. São servos, ó Deus, que têm uma experiência maior do que a nossa. E são servos agora, Deus,
que precisam da tua ajuda, precisam da tua graça para se sustentar em tudo isso. E como também não devia deixar de ser, ó Deus, os jovens. O Senhor sabe que a igreja é o futuro médio, o jovem é o futuro médio da tua igreja. Que o Senhor Deus esteja alimentando os nossos jovens, para que eles possam, ó Deus, estarem firmes quando voltar a abrir o templo, eles terem mais interesse, ó Deus, e olhar no olho do irmão, orar por ele e ir em frente na tua obra, Deus. Cuida, Pai Santo, daqueles que estão cientes dessa responsabilidade. Peço, Pai Santo, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, que a gente não venha pagar, ó Deus, o preço pelo que está se acontecendo hoje, para que a gente venha, Senhor Deus, a se reunir de uma maneira presencial e possa, Deus, começar a pensar totalmente, diferente do que se pensava antes, que as pessoas possam agora, Deus, ter uma vida totalmente diferente. A gente vê o antes e vê o depois. Pedimos que o Senhor Deus esteja trabalhando para que nós possamos poder estar junto dos nossos filhos, dos nossos irmãos ali em Sobral. Faz tempo, ó Deus, 4 meses, é muito tempo, Senhor, para estar longe dos nossos filhos, dos nossos netos. A saudade é muito grande. E eu te peço, ó Deus, que não baste em tudo isso, para que a gente possa estar junto novamente. Peço também, Senhor Deus, pela vida do pastor Francisco Davi, e agradeço, ó Deus, pela recuperação dele. Peço ao Senhor que cuide dele, que ele possa ser restaurado em tempo recorde e possa estar em casa com a sua família, agradecido por tudo que o Senhor fez. Peço a Deus Santo também por Patrícia, para que ela possa, ó Deus, minha filha, enfim, possa ela, ó Deus, estar melhorando. Ela está, Pai Santo, passando por essas dificuldades, enfermidade, o Senhor Deus esteja cuidando dela. Que esse remédio possa sim fazer efeito e que a gente possa ter resultado bem perto e bem breve aí, ó Deus, do exame que ela vai fazer. Peço também por Netinho, ó Deus, que agradeço, porque o Senhor tem segurado a minha esposa, tem dado firmeza a ela, tanto espiritual como física, e nós te agradecemos por isso. Eu agradeço, ó Deus, em particular, por ela, Deus, porque o Senhor tem nos colocado esses anos todos juntos, e nós, na alegria e na tristeza, estamos lutando e batalhando e estamos tendo vitória, Deus. Peço também, Senhor Deus, e agradeço pela saúde, da família da irmã Patrícia Martins. O Senhor foi misericordioso e gracioso com ela, nós agradecemos por isso, pela melhora da Vomi, a melhora das crianças e também dela, Deus, da Patrícia, que já está trabalhando. Agradeço a Deus por tudo isso. Também agradeço pela vida de cada irmão aqui, o irmão Mateus e a Kelly com sua filhinha Elisa, o irmão Pedro, a sua esposa, a irmã Railândia e os bebezinhos, a sua mãe, a mãe a irmã Edna. Pedimos pelo pessoal, ó Deus Santo, lá do bairro do Cruzeiro, que o Senhor Deus seja aquele povo, guardando, ó Deus, para que nós possamos depois nos aproximar deles novamente com a Tua Palavra. Peço também, ó Deus, pela família da Poliana. Enfim, ó Deus, é um povo que precisa da Tua misericórdia para sobreviver nesse mundo. Peço que o Senhor Deus esteja salvando pessoas, que nesse tempo pós-pandemia, nós possamos, ó Deus, ter pessoas pensando mais em Ti. Nós agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar o nosso trabalho por hoje. A oração já foi feita, né? Então, vamos estar certos de que Deus vai estar resolvendo os nossos problemas. Continuem orando por nós e nós oramos aqui também por vocês. Né? Quer encerrar cantando? Cantando, né? Quer encerrar cantando? De novo, né? Vamos lá. Nós vamos cantar de novo. Pai, abre o meu coração. Vamos lá. Cantando. Pai, Abre o meu coração.
missionários. Até. Só lembrando aí que os irmãos estejam aí assistindo a live da Semana Missionária da MAB. Eu coloquei o link no grupo, então você pode estar aí clicando lá e assistindo, tá bom? Boa noite. Boa noite. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.